Olá pessoal, muito bom dia! Hoje eu trago boas novas, hoje tem notícia boa. Mas antes eu queria dar uma recapitulada, passar pelo céu antes de dar essa notícia boa. O que a gente tem para hoje? A gente ainda tem alguns aspectos que vão, como eu disse ontem, do dia 9 até o dia 19, de fortes tensões entre planetas que estão em Áries, em tensão com Plutão em Capricórnio. Isso se configura como um tempo de conflito, de disputas, de situações relacionadas a poder, de riquezas do fundo da terra, de coisas obscuras, de coisas nefastas e sombrias, e a gente está dentro dessa macro perspectiva. Tem algumas notícias que para mim são interessantes e que falam dessas configurações desses dias. Já eu falo da entrada da Vênus no signo de Touro. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal da Astróloga, inscreva-se e toque no sininho para receber as notificações dos vídeos que são publicados todos os dias, de segunda a sexta-feira pela manhã. Bom, meus amigos, essa tensão no céu entre os planetas, entre Áries e Capricórnio, ela é uma marca muito interessante, muito importante dos últimos tempos que a gente andou vivendo. Uma das coisas que aconteceu durante essa forte tensão entre Áries e Capricórnio, principalmente quando Urano estava em Áries, foi a Guerra da Síria, então não é pouca coisa. Só para a gente ter uma ideia, vejam bem, de ontem para hoje a gente teve aí finalmente a abertura da CPI, então a gente aumenta muito a temperatura da política no cenário aqui em Brasília. Outro assunto muito interessante que tem a ver com Áries, que tem a ver com o signo da guerra, são as tensões que também aumenta a temperatura ali na Ucrânia, porque os ucranianos receberam mais de 80 mil soldados russos. E aí os americanos já resolveram intervir e mandaram, como é que eles chamam? Mandaram navios destroyers ao Mar Vermelho. Então tem ali fortes tensões já. Essa história da Ucrânia já está rolando desde janeiro. Mas agora, nesse momento culminante de Áries, que é o deus da guerra, em tensão com Plutão, que é deus de fortes disputas de poder, é muito legal a gente ter um olho muito especial para aquele canto do mundo. Por falar em militares, é muito interessante, porque ontem também o Biden falou que vai tirar as tropas do Afeganistão até o dia 11 de setembro, aquele dia importante para os americanos. E aí tem outras coisas que estão acontecendo, são duas outras notícias que falam de macrocosmo e de microcosmo, né, o que acontece no céu e reverbera na Terra, que para mim tem uma forte relação com Plutão. Plutão tem a ver com as energias atômicas, com o que está debaixo da Terra. E eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Para quem não viu, veja. Para quem viu, recapitule. E tem uma notícia interessante que saiu também ontem, falando sobre os japoneses liberarem a água de Fukushima. Não é Fukushima? Sim, Fukushima. Teve aquela situação toda com a usina nuclear de Fukushima no Japão. E então eles estão com uma água represada, contaminada, e agora eles querem liberar ao mar. Os especialistas estão super de antena ligada, né? O pessoal super preocupado com a questão da qualidade da pesca. Muito me admira, os japoneses são tão criteriosos, tão cuidadosos com tudo isso. De repente a gente tem essa notícia atômica, plutoniana na jogada. Agora, nada me chamou mais atenção do que uma notícia assim cabulosa, cabeluda, que foi o seguinte: no Brasil, alguns funcionários do Ministério da Saúde estavam vacinando os garimpeiros contra a Covid em troca de ouro, ali na região norte do Brasil, entre os estados de Roraima e Amazonas. Então, o que acontecia? Alguns funcionários do Ministério da Saúde iam até a região de barco, com toda aquela dificuldade para ter acesso a algumas tribos, e chegando lá, os garimpeiros já tinham dito aos índios que a vacina fazia parte de um plano de extermínio daquela comunidade. Eles ficavam muito assombrados, muitos resolveram não se vacinar. Tem muitas vacinas que estão voltando de reservas indígenas por conta dessa má notícia, dessa mentira que os garimpeiros estão pregando ali na região. E para abduzir ali os
os funcionários do Ministério da Saúde eles estão oferecendo ouro e os funcionários do Ministério da Saúde estão aceitando ouro em troca de vacinação de garimpeiros. Então, me parece às vezes, sinceramente, que esse projeto de ser humano, tem horas que realmente me dói o coração e parece que não deu certo, sabe? E o que a gente faz com essas pessoas? Realmente, olha, dá vontade de mandar para os fundos dos infernos de Hades. As pessoas falam, mas Aline, você é uma figura tão espiritualizada. Mas vou te falar, nessas horas bate uma revolta tão grande de como algumas figuras resolveram estar no planeta, e especialmente nesse momento, que tudo torna muito difícil, né? No texto de hoje eu falei o seguinte, que parece que quando a gente está no meio do caos, quando a coisa fica mais caótica e mais superaquece, a gente está falando aí de energias atômicas, ouro, poder, disputas de poder, possibilidade de conflitos, parece que o mundo vai acabar. Aí quando parece que o mundo vai acabar, que a gente está flertando assim, olho no olho com a morte, né? Enfrentando a nossa pulsão de morte, né? O tempo todo a gente está flertando com ela, essa coisa de estar à beira do abismo, né? Prestes a... Parece que o cosmos escuta os nossos chamados e envia e movimenta os planetas lá em cima para mudar as configurações, e isso é muito bem-vindo. Na verdade, também, como eu escrevi no texto de hoje, parece um grande jogo de bate-a-sopra, né? Bate-a-sopra até a gente conseguir entender, talvez por meio de contrastes, né? O que é ter, o que é não ter, o que é morte a partir da vida, o que é vida a partir da morte. Enfim, a gente tem que ter muita versatilidade, muita espiritualidade, muito senso de presença nesse mundo para a gente entender, tentar entender esse momento absurdo que a gente está vivendo. Bom, meus amigos, a boa notícia deste céu que estremece é a entrada da Vênus no signo de Touro. Até ontem, a Vênus estava em Áries, portanto, também tensionada a Plutão. Falei sobre isso na semana passada. Uma Vênus, deusa do amor e da beleza, vivendo situações abusivas. Vou deixar o card para vocês recapitularem esse assunto, mas agora as coisas vão funcionar sob outras perspectivas, porque a deusa entrou em casa. A Vênus em Touro está domiciliada, ela está num signo que, enfim, é dali que ela parte, né? O amor nasce ali, de certa maneira. A gente vai ter a Vênus no signo de Touro entre os dias 14 de abril e o dia 8 de maio. É uma pena que seja um período tão pequenininho, mas que a gente saiba aproveitar isso. O que significa isso na vida de todos nós? Significa que a deusa do amor, da beleza, das artes, da diplomacia e de alguns benefícios vai estar num signo de estabilidade, de segurança, de firmeza, de prosperidade, do bem viver, do gozar a vida. E quem sabe é justamente nesse contraste que a gente consegue entender algumas coisas e viver outras experiências nesse pequeno período. Esse é um momento interessante em se tratando de aspectos financeiros, porque a Vênus fala de certos benefícios. Agora, tem que tomar um certo cuidado, porque quem tem Vênus em Touro, ou aspectos importantes em Touro, gosta tanto de viver bem a vida, do bem viver, das coisas boas, de boa qualidade, coisas bonitas e às vezes caras, que acaba gastando o que não tem. Então esse é o pior momento possível para se gastar, principalmente o que não se tem. Então não contraia dívidas, não é mesmo? Para pessoas que estão pensando em investimentos financeiros, estão fazendo investimentos financeiros, bom, é sempre um movimento muito bacana. Isso pode significar um up nos seus lucros, né? Em se tratando dos seus investimentos. Agora, é preciso ter sagacidade e inteligência para perceber que a gente está vivendo uma macroperspectiva muito cruel no mundo inteiro em se tratando de economia. Quem sabe esse períodozinho que vai de 14 de abril a 8 de maio, a gente tem bons rendimentos. Para pessoas que estão vivendo uma situação bastante diferente, estão com dificuldade, falta de trabalho, falta de recursos, quem sabe essa pode ser uma oportunidade, onde chega uma notícia, né, uma oportunidade de trabalho em algum lugar, ainda que seja um trabalho rápido, um freela, né? E são pessoas que também podem passar a contar com recursos vindos por outros meios, principalmente família, amigos.
e amores. Por quê? Porque em Touro a gente está falando de família. Esse é um posicionamento muito bom para a família, para fortalecer os laços familiares, para a gente trazer, como gosta Touro, estabilidade, segurança e prosperidade, sem grandes sobressaltos. Por falar em sem grandes sobressaltos, já que a Vênus estava em Áries, e a Vênus em Áries adora sair aos galopes, né? Cheia de rompantes e enfim, sempre há possibilidade de conflitos com uma Vênus em Áries, né? Ela vive de paixões. Em Touro a coisa é muito mais suave. Então, se tratando de Vênus em Touro para as questões do amor, é um período muito mais calmo e tranquilo, para a gente ter a certeza de quem está do nosso lado, para se a gente precisar ter discussões e conversas na relação, a gente conversar tudo sobre bases muito mais calmas, tranquilas, seguras, estáveis. Então é um momento muito bom. Para o amor, esse posicionamento também fala da curtição gostosa de Touro, porque Touro é aquela figura pachorrenta, né, que adora dormir, comer, tomar banho, né? Tudo que é gostoso e que leva tempo. Então esse é um momento gostoso também para a gente viver a dois. Essas coisas, sabe? De não ficar preocupado com o relógio. De passar horas transando sem preocupações. De passar horas comendo. De deixar o tempo passar. Quem sabe a gente pode trazer essa atmosfera para dentro de casa, ou se ela está perto de nós, aproveite isso. O mundo já está tão complicado, se a gente tiver isso ao nosso redor, a possibilidade da gente viver esses dias mais pacíficos, no amor, que assim seja. O que mais que eu trago pra gente? Bom, esse é um movimento interessante, né? Porque ele está falando de autoestima, de autocuidado. Então, assim, estamos nos sentindo todos, meus queridos, pálidos, fora de forma, com uma baixa autoestima tremenda, tá todo mundo se sentindo horroroso, gordo, é complicado, né? E aí, essa Vênus em Touro favorece muito, porque aí a gente começa a se cuidar mais, a gente começa a ter um olhar mais atento, mais carinhoso para a própria materialidade, né? Touro é o nosso aspecto material, é o corpo, é o físico. Então que a gente aproveite esse momento para a gente se cuidar e para a gente curtir. Curtir a sensualidade, a sensorialidade, dias de preguiça e dias de prazer, se isso for possível. No texto de hoje eu ainda digo o seguinte, que até mesmo para continuarmos as batalhas nós precisamos nos abastecer de amor e de beleza. Pois que assim seja. Se você puder tirar um breakzinho, dar um tempo para tudo, o mundo está acabando, mas para do dia 14 de abril até o dia 8 de maio, que eu vou curtir, eu vou dar beijo na boca, eu vou comer gostoso e depois a gente volta para a pancadaria. Combinado? Bom, deixem seus comentários, amanhã tem mais, a gente fala mais sobre o céu dos próximos dias, que tenhamos todos o melhor dia possível, que o céu nos guie e que o amor, esse amor gostoso de Touro, nos transforme.